Alegria imensa estar aqui mais uma vez com todos vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Neide Guerra, eu e o meu marido somos trabalhadores do Educandário Espírita Cristão Simão Pedro, que fica logo ali em Santo André. E é sempre uma alegria, né, poder estar aqui, e hoje muito particularmente, por ser o mês de aniversário da casa. A Tânia me disse, o 16º aniversário da Fraternidade Espírita Irmã Maria. E eu fico imaginando que essa é uma festa não só aqui no mundo físico, mas com certeza, de alguma forma, uma vitória também que se alcança, porque quantas pessoas, né, já passaram por aqui, deixaram um pouco de si no Irmã Maria e levaram muito do Irmã Maria consigo para onde foram e estão espalhando isso onde quer que estejam. Quantos vieram e ficaram, encontraram aqui o seu lugar. E é assim que uma casa espírita se forma, porque essa casa espírita, como todas as outras, é muito, mas infinitamente mais do que as paredes, do que essa parte física que nós todos conseguimos ver através dos nossos olhos também físicos, né? E para que uma casa consiga chegar ao 16º ano, trabalhando praticamente todos os dias, como é o caso dessa em particular, e que vai continuar, se Deus quiser, há muitos e muitos anos ainda fazendo esse trabalho maravilhoso, para isso a gente imagina que foi necessário e continua sendo muito amor, muita renúncia, muita união por parte dos trabalhadores e muita fé também por parte de todos aqueles que compõem essa casa. E a palestra de hoje, então, é baseada justamente no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Mas só para introduzir, eu vou muito rapidamente passar pelo primeiro capítulo do Evangelho, onde Kardec coloca que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revelando as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas, apesar disso, durante muito tempo, ciência e religião como que se repeliram, porque entre elas faltava um traço de união, diz Kardec. E esse traço só surgiria com o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e das relações entre ele e o mundo material. Porque então a ciência passaria a considerar a transcendência, o espiritual, e a religião deixaria de ignorar as leis da matéria. E de fato, quando a fé se dirigiu à razão e a razão não encontrou nada de ilógico na fé, começou uma nova era na humanidade. Uma era, e agora entrando no nosso tema, onde a fé que aceita tudo, que não abre espaço para a razão, não tem mais lugar. E Allan Kardec chega a dizer que essa fé, em demasia, pode ser prejudicial, porque facilmente leva ao fanatismo. E é verdade. Em nome dessa fé, quantas perseguições, quantas guerras, quantas mortes já aconteceram. E Leon Denis, que foi um dos principais continuadores do Espiritismo, depois da morte, do desencarne de Kardec, ele faz uma comparação muito interessante. Porque ele compara a fé cega, aquela que não questiona nada, a um farol. Mas um farol com uma luz tão tênue que não consegue atravessar um nevoeiro. Inclusive no século IV, Santo Agostinho já dizia que é preciso primeiro crer, para então compreender, mas sobretudo compreender, para continuar crendo, para fortalecer a própria fé, para que ela não se cristalize, mas permaneça sempre exposta aos questionamentos da razão. Porque conforme afirmou Kardec, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade. E com certeza foi essa fé natural que levou aquela mulher que há 12 anos sofria com hemorragia constante a procurar por Jesus. Ela sabia por onde o mestre passaria e foi até lá. Mas a multidão em torno de Jesus era tamanha que tudo o que ela conseguiu foi tocar as suas vestes por trás. E diz o Evangelho que no mesmo instante ela sentiu no seu corpo que estava curada daquela enfermidade. E graças à evolução, graças ao espírito questionador do homem que, à medida em que avança, cada vez mais busca respostas racionais para os fatos à primeira vista inexplicáveis, hoje se sabe que o que aconteceu nesse caso da mulher hemorroíça e em tantas outras curas de Jesus não foram milagres, no sentido de derrogação das leis naturais, eternas e imutáveis de Deus. O próprio Cristo afirmou que ele não veio destruir a lei, mas lhe dar cumprimento. E se Jesus não fez milagres, também não são milagrosas tantas curas e libertações de obsessões gravíssimas que acontecem e sempre aconteceram em todos os templos religiosos, e não só neles, mas em qualquer lugar onde existam as condições, onde elas sejam favoráveis e onde haja principalmente o merecimento. Porque nós sabemos que os espíritos do bem, eles não atuam só nos centros espíritas, mas que eles são os portadores das bênçãos e dos recursos do alto, onde quer que as pessoas se reúnam puramente, por amor a Deus e ao próximo, sem nenhum interesse material, independentemente de denominação ou de segmento religioso. Mas, como nós somos espíritas, então nós vamos falar da nossa realidade aqui, na casa espírita, entendendo que o mecanismo é sempre o mesmo, ou bastante semelhante, respeitando-se, é claro, as peculiaridades de cada caso. Porque dentre outros fatores que escapam à nossa percepção e, evidentemente, ao nosso conhecimento, o magnetismo do médium, acionado pela sua vontade de praticar o bem e acrescido da fé, da receptividade daquele que necessita, esses dois quesitos, coroados pela misericórdia divina, através dos trabalhadores invisíveis, são os realizadores desses feitos maravilhosos, onde cada um exerce o seu papel. E isso faz a gente pensar na importância da moral daquele que se dispõe ao exercício dessa tarefa de amor, o médium, já que grande parte dos feitos de Jesus só foram possíveis, só se realizaram graças à pureza do seu magnetismo e à sua superioridade, sua autoridade moral perante ali os espíritos perturbados e perturbadores. Não, evidentemente, querendo comparar os médiuns a Jesus, mas os médiuns são pessoas que, por sua livre vontade, escolheram fazer esse trabalho, essa doação de amor, e são pessoas que já foram, que estão esclarecidas o suficiente para saber que eles são responsáveis por todos os pensamentos, por todas as atitudes, por cada palavra que parte de cada um deles, porque tudo isso influencia o nosso magnetismo, influencia a energia que o médium vai ter para doar na câmara de passe. Por isso o médium é uma pessoa como qualquer um de nós, mas uma pessoa que sabe da importância do orai e vigiai, porque ele próprio escolheu para si essa missão tão valorosa. Mas
hoje, através de estudiosos sérios, de homens da ciência, como, por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu gosto sempre de citar o Dr. Sérgio Felipe, porque, na medida do possível, eu acompanho o trabalho dele. Quem ainda não conhece o trabalho do Dr. Sérgio Felipe, acho que já falei dele aqui, vale muito a pena conhecer. É um conceituadíssimo médico, psiquiatra, um grande estudioso da glândula pineal, conhecido e respeitado no Brasil inteiro e fora dele também. Então, graças a homens, a cientistas sérios como o Dr. Sérgio Felipe, hoje a ciência explica que, ao receber a energia magnética pura de Jesus, com a mente completamente receptiva, pela confiança que alimentava no coração, aquela mulher que sofria de um sangramento uterino, fora do período menstrual normal, ela obteve a cura instantaneamente pela estimulação da glândula hipófise. Uma glândula importantíssima, responsável por secretar hormônios imprescindíveis para o bom funcionamento do nosso corpo, para a nossa saúde, e que também produz uma substância chamada ocitocina, que, no organismo feminino, dentre outras funções, é responsável pela contração do útero. E como essa região produtora da ocitocina no cérebro é ligada à área das emoções, ao sistema límbico, quando ela tocou as vestes de Jesus, absolutamente crente de que iria se curar, ela concretizou de tal forma essa ideia no seu cérebro, que isso, associado ao magnetismo curador do Cristo, foi capaz de provocar o aumento imediato da produção desse hormônio, a ocitocina, contraindo o útero, que parou de sangrar. Por isso, Jesus se dirige a ela dizendo: a tua fé te curou, oferecendo a todos nós, a toda a humanidade, o conhecimento preciosíssimo de que a cura, em grande parte, é mérito do próprio paciente. Inclusive, a ciência também reconhece que os medicamentos normais que nos são prescritos pelos médicos, eles têm a sua eficácia aumentada em aproximadamente 30% no organismo das pessoas que têm fé. Ou seja, nós trazemos conosco o poder de, pela ação da nossa vontade, pela consciência da nossa responsabilidade no processo da cura e pela nossa fé em Deus, nosso Pai Criador, em Jesus, nos bons espíritos e em nós mesmos. Nós temos a potencialidade, a possibilidade de potencializar em até 30% o benefício de um medicamento, de um remédio desenvolvido a partir de estudos científicos. E o grande médico das almas, que já tinha esse conhecimento, procurava despertar a força interior naqueles que o procuravam, perguntando, como ele fez tantas vezes: o que queres que eu faça? Acreditas que eu possa te curar? Porque cada um precisa desenvolver em si a própria fé. Fé é conquista. Ela é adquirida pelo espírito que, na sua jornada evolutiva, quanto mais se conscientiza do amor, da justiça, da perfeição do Criador, mais acredita em si mesmo e mais constrói, fortalece, consolida a sua fé. E o próprio Evangelho diz que chega um momento em que o ser humano atinge um tal nível de desenvolvimento que, por si mesmo, ele procura a luz do esclarecimento, da verdade. E que, a partir desse ponto, ele passa a raciocinar sobre a fé. Daí Allan Kardec dizer que a fé não pode ser imposta.
ela é fruto de experiências, ou seja, ela é patrimônio do Espírito, então aquele que conquistou a fé não perde jamais. Aqueles que dizem que têm fé, mas que se desesperam diante dos percalços do caminho, são os que creem. Eles creem em Deus, mas ainda não sabem de Deus. E do crer para o saber, a distância é longa. Porque crer, muitos creem. Creem em Deus quando está tudo relativamente bem, tudo ali mais ou menos sob controle. Mas basta um dissabor maior, um revés, que pode ser uma separação, uma doença, uma perda financeira, para abalar a crença, para suscitar dúvidas que demonstram que essas pessoas não cultivaram a fé, mas a ilusão, a crença de serem detentoras de algum tipo de privilégio, de proteção contra dores, crises, desafios, ignorando que isso também significaria não crescer. Porque o grande mérito da fé não é afastar para longe de nós as dificuldades, mas nos fortalecer para que nós consigamos superar as nossas dificuldades com dignidade. Mas aquele que sabe de Deus, esse não duvida, não retrocede e nem se desespera, porque o desespero, ele vem da desesperança, ou seja, ele vem da perda, da falta da esperança. Aquele que se desespera, não espera mais nada. Mas aquele que tem fé, espera sempre. E enquanto espera, trabalha. Porque se a aquisição da fé é um processo, aquele que sabe de Deus, espera sempre. E enquanto ele espera, trabalha. Porque se a aquisição da fé é um processo, e um processo que requer empenho, que requer aprendizado, cada um de nós está numa fase, numa etapa desse processo, onde a crença é o primeiro passo. A fé vem seguida pelo questionamento, a razão, o conhecimento e, por último, a transformação. E, via de regra, a nossa transformação precisa começar dentro de casa. Na convivência com aquelas pessoas que nós sabemos não estão ao nosso lado por acaso. As mágoas, os desentendimentos, os ressentimentos precisam ser transformados em perdão, em compreensão, em paz. Ao contrário do que nós estamos acostumados e que parece mesmo ser a nossa cultura, nós precisamos começar a levar os desaforos para casa, sim. Algumas pessoas se orgulham em dizer, eu não levo desaforo para casa. E a proposta é justamente o contrário. Ao invés de sairmos por aí num mau humor terrível, hostilizando as pessoas, arrumando briga, confusão no trânsito, tudo numa tentativa inútil e muitas vezes até inconsciente de extravasarmos os conflitos que trazemos dentro de nós, ao invés disso, vamos conscientemente extravasar dentro de casa, mas entendendo como extravasar o ato de compartilharmos as nossas inquietudes, os nossos conflitos, com aqueles que Deus permitiu que fizessem parte da nossa vida. Mas, claro, sem violência, sem agressões, muito pelo contrário, através do diálogo amistoso, na certeza absoluta de que se alguém pode nos trazer de volta ao equilíbrio, pelo amor, pela compreensão, ou mesmo nos alertar de forma saudável para os pontos onde nós precisamos nos melhorar, porque muitas vezes isso é necessário, se alguém pode fazer isso, que sejam exatamente aquelas pessoas, aqueles espíritos com os quais o convívio nem sempre é fácil, mas que hoje, ao nosso lado, assumem o papel de pai,
de mãe, de irmão, de cônjuge, filho, ou qualquer outro que se está ali conosco, ao nosso lado, é porque nós estamos unidos por algum compromisso. E não importa de que tipo ele seja, nós podemos e, acima de tudo, nós precisamos agir como se fosse um compromisso de amor. Não tenhamos receio em expor a essas criaturas a nossa fragilidade, em pedir ajuda. Essas também são oportunidades que a vida nos oferece de estreitarmos ainda mais os laços, os vínculos familiares. E hoje, mais do que nunca, é preciso cultivar o amor, a paz dentro de casa, para que essa paz e esse amor se reflita na sociedade. E para isso é preciso muita fé. E fé esclarecida, que nos dê força suficiente também para lutarmos contra as nossas tendências inferiores nesse mundo tão conturbado e competitivo, onde os valores do ter teimam cada vez mais em querer sufocar e até substituir os valores do ser. Mas, por comodismo, ou talvez porque a nossa fé ainda não esteja suficientemente solidificada, nós muitas vezes desprezamos o divino que existe aqui dentro. Esquecemos que Jesus continua e permanecerá sempre entre nós, e de alguma forma nós o buscamos em intermediários humanos, no trabalhador da casa espírita, no médium passista, no dirigente, sem levarmos em conta que essas pessoas, por mais sinceras, por mais generosas que sejam, e na maioria das vezes são realmente, mas são pessoas que também estão às voltas com as suas dúvidas, as suas aflições, também estão buscando os seus caminhos, lutando por se melhorarem. E é por isso que é importante nós termos sempre em mente a questão 625 do Livro dos Espíritos. Claro que não o número dela, porque isso é o que menos importa, mas o grande ensinamento que ela nos traz, assim como cada uma das perguntas contidas nessa obra maravilhosa. Mas é na questão 625 que Kardec pergunta aos espíritos responsáveis pela codificação: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o mensageiro do alto respondeu de forma a ressoar nos ouvidos de toda a humanidade uma única palavra: Jesus. Só Jesus é o nosso modelo e guia. Só Ele é o caminho, a verdade, a vida, e seguindo por Ele, nós jamais vamos nos enganar, nós jamais vamos nos decepcionar. Os trabalhadores, dirigentes, médiuns, tarefeiros de uma casa espírita, sem dúvida nenhuma que são, sim, trabalhadores extremamente abnegados, mas que não podem assumir o papel que nós muitas vezes até queremos atribuir, de tomarem decisões que cabem exclusivamente a nós, de nos dizer o que nós devemos ou não devemos fazer diante de determinadas situações, e muito menos fazerem previsões sobre o nosso futuro. Até porque o nosso futuro nós construímos a cada dia. Porque esse não é e nunca foi o objetivo da doutrina espírita, e porque os benfeitores espirituais, os espíritos sérios, jamais se sujeitariam a tanto. Porque nos respeitam profundamente e porque acreditam de verdade em nós, no nosso potencial de resolvermos as nossas próprias questões, e eles sabem do quanto nós crescemos com isso. Mas são esses bons amigos espirituais que nos asseguram que, através da troca que acontece num trabalho como esse, troca de energias positivas, troca de vibrações salutares, através desse trabalho que acontece nesse momento invisível para os olhos da maioria de nós, mas que todos nós com certeza
podemos sentir, nós nos fortalecemos mutuamente pelo conhecimento, mas principalmente pelo sentimento que une encarnados e desencarnados de boa vontade. Pelo amor de Deus por nós, pelo amor que nós já conseguimos expandir na direção do próximo e que é reflexo daquele que nós já estamos aprendendo a cultivar por nós mesmos. E tudo isso, que requer esforço e muito, que requer vigilância constante, acaba por se refletir nessa capacidade que não tem absolutamente nada de miraculosa nem de sobrenatural, de acionarmos e direcionarmos por nós mesmos a força poderosa da vontade pela nossa fé. Então, seja qual for a nossa necessidade, tenhamos a mais absoluta certeza que a espiritualidade ajuda sempre, que os médiuns fazem sim a sua parte, mas é a nossa fé, é o nosso trabalho interior que vai dar a referência da força do tratamento. Por isso, nós que frequentamos uma casa espírita como essa, não importa quanto tempo, e que ainda não conseguimos nos livrar das nossas dores do corpo ou da alma, nós não devemos desanimar, não. E muito menos imaginarmos que em outra casa pode ser diferente. Não. Basta usarmos dos conhecimentos que nós já possuímos e principalmente usarmos de sinceridade conosco mesmos. E nós vamos entender, nós vamos chegar à conclusão que é dentro de nós que nós precisamos buscar, porque é ali que nós vamos encontrar tanto a causa quanto a cura dos nossos males, do corpo e da alma. O que é que nós, e somente nós podemos fazer e ainda não fizemos? E por quê? O que é que nos falta? Ou do que é que nós ainda precisamos nos livrar? Nos libertar? Será que a nossa fé é capaz de reconhecer tantas potencialidades, tantos recursos e oportunidades que Deus coloca à nossa disposição todos os dias? Será que nós não pretendemos repassar a Ele, a Deus, nosso Pai, a Jesus, os bons espíritos, ou quem quer que seja, a responsabilidade, o trabalho que nos cabe para vencermos as nossas aflições, as aflições que nós mesmos plantamos, semeamos no nosso caminho? O espírita não pode se acomodar diante de nenhum tipo de situação, porque esse verdadeiro código ético-moral que é a nossa doutrina espírita, pelo conhecimento que nos proporciona, pela clareza com que nos revela os ensinamentos de Jesus, não se limita a nos preparar para nos tornarmos pessoas melhores lá no futuro, nas próximas encarnações, não. Ela nos dá todas as condições para conhecermos o nosso próprio potencial e nos tornarmos pessoas totalmente conscientes do porquê de estarmos aqui, nesse nosso planeta Terra, nesse exato momento em que a Terra atravessa esse momento tão delicado de transição e principalmente do nosso papel nesse contexto, principalmente na sociedade e no grupo familiar no qual nós estamos inseridos agora. E ela, a nossa doutrina espírita, acima de tudo, nos desperta para que nos transformemos. E aí o trabalho é nosso, em homens e mulheres plenos de uma fé, capaz de remover, de transpor, não só as montanhas de preconceito, de ignorância, de dificuldades que surjam à nossa frente, como aquelas do egoísmo, do orgulho, do não perdão, as montanhas da falta de caridade que ainda existem dentro de nós. E nós precisamos tanto disso, porque a falta de fé gera uma angústia terrível. Ela nos mergulha no desalento e na desesperança, que nos afastam de Deus. E afastados de Deus, nos afastamos da nossa essência,
e nos apegamos mais e mais à matéria, procurando nela, que é transitória, uma plenitude que seja permanente. E como isso não existe, é impossível, o vazio interior vai ficando cada vez mais insuportável. Mas é justamente nesses momentos de verdadeira tormenta, em que nós sentimos que mesmo que pudéssemos estar supridos de absolutamente tudo que o mundo físico pode nos proporcionar, ainda assim, não nos sentiríamos saciados. É nesses momentos que buscamos respostas. Respostas que nós só vamos obter através de uma fé que seja muito mais intensa, muito mais profunda do que a simples crença no poder miraculoso de imagens, de amuletos, de objetos materiais totalmente desprovidos de razão, de inteligência e por isso mesmo incapazes de mobilizar recursos a favor ou contra quem quer que seja. Uma fé que, por ter o respaldo da razão, não pode conceber, não pode aceitar a ideia de se fazer negociatas com a divindade, do tipo, se acontecer exatamente do jeito que eu quero, eu prometo dar algo em troca. As nossas respostas, as respostas que realmente irão nos satisfazer, nós só vamos encontrar através dessa aliança perfeita da fé com a razão, nos revelando a grandeza, a beleza e o verdadeiro sentido da vida. E essa fé raciocinada, esclarecida, ela não é nenhuma invenção do Espiritismo, não. Ela nos vem de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho. Foi Ele. Foi Jesus quem introduziu a razão no campo até então puramente emocional da fé. Através de perguntas simples e de exemplos que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas, sem jamais alimentarem em ninguém a mera passividade contemplativa, Jesus levava todos aqueles que o ouviam ao entendimento lógico e racional dos fatos, cada um dentro da sua capacidade de compreensão. E é por isso que a nossa doutrina espírita também tem essa característica e nem poderia ser diferente, já que coube ao Espiritismo o papel de reviver o cristianismo em toda a sua pureza e em toda a sua simplicidade. Fé significa fidelidade. Fidelidade aos nossos caminhos, como espíritos imortais. Fidelidade às leis de Deus, porque é através das suas leis que Ele se manifesta. E Deus é movimento, Ele cria incessantemente. Novas galáxias, novas constelações são descobertas pela ciência. E em meio a esse universo de criações e transformações, a nossa fé não pode se resumir em conformação. Porque conformar é dar forma. E o que não tem forma é ameba. Nós não precisamos de conformação. Nós somos seres humanos, criaturas maravilhosas de Deus. E o papel do Filho diante dos desígnios do Pai é aquele que Paulo nos ensinou quando disse: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, buscando a verdade que liberta, agindo sempre com lisura na nossa vida social, particular, cristã. E aí sim, aquilo que nós não pudermos modificar, então nós aceitarmos, mas aceitarmos com a lucidez e com a serenidade de quem sabe, não de quem acredita, mas de quem sabe que toda situação difícil tem um propósito, tem uma razão de ser, que talvez ali no momento, em meio à dificuldade, nós nem consigamos alcançar realmente, mas que com certeza se trata de alguma necessidade do espírito imortal que somos, para que possamos prosseguir cada vez mais plenos e mais livres
desenvolvendo razão e emoção na direção do bem. Mas, se a nossa fé ainda se resume a virmos ao centro, uma vez por semana, torcendo para a palestra ser bem rapidinha e chega logo a hora do passe, se nos limitamos a nos dirigir ao Pai só para pedir, e pedir através de rezas decoradas, onde os lábios balbuciam, mas a mente está completamente longe dali, se ainda nos revoltamos com Deus e maldizemos a vida, quando as coisas não acontecem exatamente da forma que nós tínhamos planejado, então pouco nos serve essa fé, porque é uma fé de boca, sem razão, sem sentimento. E embora nos dizendo espíritas e frequentando um centro espírita, nós ainda alimentamos aquela fé que, conforme afirmou Kardec, já não cabe nesse mundo. Porque a fé da nova era, a fé a qual Jesus se referia, vibra no coração daqueles que sabem que Deus está em tudo e que tudo está em Deus, que Deus tudo vê e tudo provê, mas fazem sempre a sua parte. Jesus foi o grande cientista cósmico. E quando ele disse, não sabeis que sois deuses, que podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais? Ali, ele revelava o seu conhecimento profundo em genética. Somos deuses, sim. Temos a genética divina. E é por falar em genética que eu concluo com o Padre Léo. Imagino que alguns aqui devam ter conhecido o Padre Léo. Eu era uma grande admiradora dele, gostava muito de ver o Padre Léo na televisão. E ele, naquela sua simplicidade, cheia de sabedoria, dizia que DNA significa Deus nasceu aqui. Que Jesus nos abençoe, que possamos, respaldados pela nossa doutrina espírita, aumentarmos cada vez mais a nossa fé, através do conhecimento. A casa está repleta de bons livros. Peçamos orientação aos dirigentes da casa que sabem nos indicar o que realmente vale a pena ler, o que realmente vai nos acrescentar e vai nos fazer crescer como espíritos, lembrando sempre que além do conhecimento, a prática é essa aliança que vai nos tornar pessoas melhores. Parabéns a toda a fraternidade espírita Irmã Maria, por mais essa data tão linda, tão abençoada. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa festa e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada.